Esse aqui é um vídeo diferente. Esse aqui é um vídeo que eu tô fazendo direto aqui do Mato Grosso. Vim pra cá, tô fazendo alguns projetos, trabalhando em algumas coisas, como sempre, de lançamento de perpétuo. E eu fui parar aqui no Mato Grosso. Aí eu falei, pô, vou buscar manter a minha frequência de conteúdo, que eu tô conseguindo ali manter o conteúdo semanal. Esse aqui é uma aula para conversar com vocês um pouco sobre questões importantes, detalhes importantes da parte copy. E também vou deixar aqui um agente que eu mesmo criei. E ponto importante, pessoal, que eu percebo que é o diferencial hoje nos resultados que a gente tem aqui nos projetos. E é um diferencial que é totalmente aplicável em qualquer negócio digital. Pô, ou você como coprodutor, ou você como expert, você consegue aplicar. A questão é que você vai precisar de gente com força de vontade. E é foda achar. Não é todo dia que você vai estar encontrando pessoas dispostas a investir tempo, às vezes investir dinheiro e às vezes investir paciência. Acredito que a questão do investimento de paciência é tempo e dinheiro é importante, mas a paciência ali vira a chave. E para que essas coisas? Para que esses três pilares? E vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos aqui para minha segunda tela e falar, pô, vou gravar, mas sem mapa mental eu não gravo por nada. Deixa eu colocar aqui na tela. Aqui está o mapa mental, detalhes de copy para criativo e conteúdo. E por que eu digo que é importante ter tempo? Você, coprodutor ou você expert, precisa de pessoas assim por perto. Tempo, dinheiro em alguns casos, porque às vezes, se você pega uma agência, talvez a agência cubra esse dinheiro aqui. Se você é expert e vai cobrir todo o dinheiro, você vai gastar um dinheiro com isso também, em alguns pontos. E o principal, a pessoa precisa ter paciência. Isso aqui são coisas que um copy que gera resultado, copywriter que gera resultado precisa. E eu vou contar uma coisa aqui, sendo bem sincero com vocês. Eu hoje em dia ainda tenho dificuldade de encontrar esse tipo de pessoa. E na maior parte das vezes, esse tipo de pessoa aqui, a gente vê muita gente falando, nossa, eu sou um cara, uma agência, um coprodutor livre do operacional, eu faço a parada rodar, parará, pururu. Beleza, eu não sou esse cara. Eu sou um cara que tá todo dia ali batendo ponto. Eu hoje em dia eu sou o melhor funcionário. E faz parte, acredito que daqui a um tempo eu mude. Já foi diferente, mas eu nas vezes que isso era diferente, o resultado não acompanhava e fui voltando aos poucos. Hoje em dia eu estou dentro da operação todos os dias, sou parte principal da operação. A operação consegue ter algumas coisas sem que eu faça? Consegue. Edição de vídeo, design, página. Eu nunca olho para o tráfego, mas a parte de copy é uma parte que eu sempre volto. E eu acredito que é uma parte que eu nunca vou largar 100%. Para ser sincero com vocês, eu até gosto dessa parte. É uma parte assim que me deixa feliz. E qual que é o ponto aqui do copywriter que gera resultado? O que ele precisa? Quando eu falo copywriter, todo expert precisa de alguém por perto, meu. Se você é coprodutor ou agência e tá vendo isso aqui é uma forma boa de você melhorar o seu pitch, ser sincero com o expert sobre esses aspectos aqui que eu vou te falar hoje. E se você é expert, você precisa disso. Não dá para você correr disso. Correr disso custa muito caro. Correr disso custa o projeto estagnado ou pior, custa o seu projeto. Dá um pequeno resultado e infelizmente depois de parar dar resultado. E por qual motivo? Porque você precisa ter pelo menos uma pessoa com essas três características aqui. Tempo. Por que tempo? A pessoa precisa ficar olhando para o seu projeto, ela precisa de assistir o seu conteúdo, assistir os seus vídeos, assistir o seu curso. E o detalhe mais difícil de todos, ela precisa conviver contigo. Pelo menos minimamente ela precisa entender cada vez mais sobre o produto e sobre o projeto de forma pessoal. O tempo que ela precisa é principalmente para entender o lado pessoal do expert e do produto. Como assim lado pessoal do expert e do produto? Hoje em dia, todos os produtos que a gente trabalha aqui, a imagem do expert conta bastante. Eu não tenho hoje assim nenhum projeto hoje que
a imagem do expert é 100% diluída. A gente tem aqui hoje uma escola que a gente está desenvolvendo que vai tentar ser dessa forma, mas antes de ser dessa forma ela vai depender muito de um expert só e faz parte do jogo. E onde essa pessoa de copy vai dedicar mais tempo é nessa questão aqui do lado pessoal do expert. O lado pessoal do expert é mais importante que o lado pessoal do produto. Se você consegue entender bem os detalhes pessoais do expert que está vendendo o produto, naturalmente você torna mais fácil o processo dele ele conseguir vender. E se você é expert e tem alguém que entende isso, 70% do caminho andado, sabe? Fica mais leve o seu projeto, fica mais leve para você gravar. Tem uma coisa que eu adoro fazer aqui, que eu acredito que vira uma parada ali que, pô, é um diferencial. Cara, é atacar a pessoa no dia a dia. Você tem que ter momentos com a pessoa no dia a dia, não dá para fugir 100% disso. E é até importante que você que é copywriter, ou você que é agência ou coprodutor, ou você que é o dono tem que fazer isso, ou você tem que ter alguém que faça, mas o cara que faz isso aqui, ele vai ter que ter uma porcentagem bem boa ou ser sócio, porque esse cara ele vai estar desenvolvendo um relacionamento muito próximo ali com o expert, tá? Parte do jogo. E esse tipo de tarefa é o tipo de tarefa que faz ali o projeto do expert andar com bem mais leveza para ele, pelo seguinte fato: o expert ele tem que ter alguém que consiga falar como ele. E isso é foda. Ele tem que ter alguém que consegue olhar para algo e pensar, ó, essa aqui é o curso que me ensina como beber água. Ele é o expert YZ. O expert YZ, quando eu falar desse curso, ele vai falar dessa forma. Ele tem um tom de voz. Ele, quando fala daquela forma em específico, ele vende mais. Então, tipo, o tempo para entender. Quando eu falo lado pessoal, o que é o lado pessoal do expert? É vida pessoal. Vamos até botar aqui, ó, lado pessoal do expert. É entender a vida pessoal, porque, pô, muito criativo vai sair da história do expert, e história vocês pegam na vida pessoal. Tive aqui um breve momento de hotel, mas já voltei aqui. Então, qual que é esses pontos importantes do lado pessoal do expert? O dia a dia, histórias pessoais. Daqui, gente, dessas histórias pessoais, isso aqui abastece muito bem a parte de produção de conteúdo e principalmente isso aqui. Eu brinco que esse negocinho aqui, ele é a gasolina do projeto. Você dominar bem isso aqui do expert, ou você que é expert, tem alguém que domina bem essa parte, essas histórias pessoais, meu, o projeto acelera muito, ele fica bem mais rápido. Porque você vai conseguir usar essas histórias pessoais em Reels, que não faz tanta diferença assim usar isso aqui em Reels, tá? Mas faz um pouquinho já, mas não é assim, uau, meu Deus, esse aqui é o segredo. Em criativos, aqui o negócio começa a virar o segredo. Isso aqui é o Reels, eu vou botar um verdinho mais leve. Criativos, o bagulho já começa a ficar, o negócio já começa a ficar bem foda. Mas principalmente pitch de vendas. Meu, hora da oferta. Vídeo de vendas ou live de vendas. O cara que tá fazendo ali o roteiro, eu não indico que o expert faça esse roteiro de live e vídeo de vendas sozinho, tá? Eu acho isso aqui uma besteira. O expert faz isso aqui sozinho, o expert tem que ter tido muita experiência na área de copy. Normalmente os experts não tem, porque é muito fácil o expert achar que tá usando os gatilhos e não tá usando nada a ver dos gatilhos. Só um feedback aqui mesmo. Mas vamos lá. Essa aqui, quando você encaixa muito bem, essa questão das histórias pessoais, meu, isso aqui fica mais fácil. Isso daqui, consequentemente, faz vender mais. E, pô, é tempo. Se a pessoa não consegue dominar a noite por isso aqui, tem IA ajuda, gente que trabalha criando agentes dos projetos. Eu até vou liberar aqui um agente que eu tenho aqui que auxilia nessa parte. Mas não é a mesma coisa. E tem um ponto, que é o ponto de quando você entrar em uma reunião com o expert, ou o expert ter uma reunião com você, ele precisa ter essa pessoa que discute, que joga bola com ela. Tipo, fala algo, traz de volta, fala algo, traz de volta, fala algo, traz de volta. Isso aqui, quando acontece, então, eu tenho algumas pessoas que eu conheci durante a minha jornada, e um dos melhores agências aí, barra coprodutor,
que eu conheci em toda a minha vida, ele entrava no pitch com o expert. Meu cara era muito foda, ele era um cara muito fora da curva. E quando ele entrava no pitch com o expert, durante ali uma live de venda, até mesmo aparecia de vez em quando os vídeos de vendas, o dever dele era 100% guiar melhor o expert. Então, quando você tem isso aqui para alguém para te ajudar nessa parte, tanto a parte de criativo e conteúdo, fica muito fácil. Quando eu tô com um expert, rola aquele bate-bola de, pô, a gente tá ali caminhando para algum lugar, a gente tá passando por algum lugar, de uma hora para outra surge uma ideia na cabeça. Eu incentivo muito que o expert sempre estude muito a oferta do produto que ele tem. O cara bota ali como tarefa do expert, ó, toda semana você vai ler, repassar por essa oferta. Tem a questão do expert ali já ir repassando por ela naturalmente com os pitch que a gente vai fazendo, com os que a gente vai fazendo. Então, depois de um tempo, se tanto eu quanto o expert tá tendo esse bate-bola, meu, a gente de uma hora pra outra tá andando assim pela rua, vem uma ideia de criativo, esse criativo é gravado e pum. Ou daí a gente senta para uma reunião criativa e já separa aquele tanto de criativo. E normalmente a gente bota um Bzinho ali, um Azinho a mais de copy, mas bem sutil, que deixa muito esse. É que vai ficando cada vez mais natural. Tem expert que é muito bom no teleprompter, tem expert que vai gerar muito resultado no teleprompter, mas eu acredito que se consegue conectar muito com a naturalidade do expert, vira igual cantor. Fica igual música, parece que o expert tá cantando, de tão leve que vai saindo as coisas. E claro, por que só sai leve? Por quê? Ele teve uma pessoa para discutir com ele esse ponto, ele já tá com aquela oferta mais em mente, meu, tá só na hora de soltar. E ele fica motivado para soltar porque tem alguém ali olhando que motiva. Isso é um detalhe importante, meu. Aqui vem a questão da paciência. Quando eu falo a paciência, eu vou até botar aqui a paciência. Em primeiro lugar tá o tempo. Em segundo ali a paciência, que o tempo é foda. Tem que estudar o cara. Ele tem que dedicar um tempo pro cara. Mas a paciência, ela está principalmente na parte de ter paciência para escutar. Cara, você tem que ter paciência para escutar, tem que ter paciência para perguntar, tem que tomar muito cuidado com o feedback. Pô, o cara no meio do pitch vai dar um feedback negativo pro expert. Tem outro detalhe. A sua comunicação, ela é cerca, se eu não me engano, eu vi uma pesquisa sobre isso bem interessante. Ela é 80% da sua comunicação, ela é física, ela é corporal, ela é no rosto, ela é nas mãos, ela é no corpo. Cerca de 20% é o que você está falando. Então, beleza, a forma que você fala ali, pô, conta bastante. O jeito que você se comporta, o jeito que você olha, o jeito que você tá vendo o expert falar. Depende, isso aqui não adianta a copy ser boa. Se a copy tem copy, tem gente que faz uma copy muito boa. Mas aí vai lá na hora que você bota o expert para gravar, quando você tá explicando para ele, você explica de uma forma que, pô, desmotiva o expert de gravar, deixa o expert até com preguiça de gravar. Então, tipo, tem que prestar muita atenção nesse detalhe. Então, pô, paciência é bem importante. Cara, você pegar, porque quando você investe o tempo, entende mais do lado pessoal do expert, entende os problemas, entende os vícios dele, entende as coisas que ele dedica mais tempo, entende o que ele gosta, o que ele não gosta. Cara, os meus principais resultados, eles surgiram de um relacionamento pessoal com o expert. Você consegue ali realmente, pô, ter um relacionamento legal, um lado pessoal, você tem uma convivência pessoal com expert. Eu incentivo todo mundo da equipe a ter esse tipo de convivência. Eu brinco que só a gestora de tráfego que eu não incentivo. Gestor de tráfego tem que estar no gerenciado de anúncios. Mas talvez eu esteja errado. Talvez se eu botar gestor de tráfego para conviver mais com o expert, eu teria mais resultados. Mas essa questão de ter paciência para escutar, você pode investir o tempo que for. Se você não tem a paciência de escutar, não vai para frente o projeto. Não vai. Não anda. E um outro ponto bem importante que também entra aqui em paciência é ter cuidado na hora do feedback. Meu, uma parte das vezes que você pensou em dar um feedback negativo para um expert, normalmente eu vejo que as pessoas dão no momento errado. Feedback só em momento de debriefing. Feedback negativo, né? Positivo pode dar sempre. Feedback negativo só em momento de debriefing. Como assim debriefing? Analisar ali, depois que você analisando o que deu certo e errado. Não inventa de dar feedback para expert. Tipo, o cara tá lá fazendo pitch, você já começa a olhar pra ele com a cara assim. O cara tá gravando criativo, já começa a falar, tipo, oh, mano, não tá tão bom assim, tá meio ruim. Cara, tem vezes que você vai ter que subir um criativo que você não gostou tanto assim pra testar e ele vai funcionar bem. Porque você fez o expert gravar com uma energia boa, sabe?
E o último ponto, que é um ponto que eu considero, esse aqui é um detalhe importante, ó, tem que tomar cuidado. Esse feedback negativo só é debriefing. Depois, ou análise, né? A debriefing é uma análise. A gente tem aqui algumas análises semanais que a gente faz de vez em quando, então acaba que a gente leva também esse feedback pro expert. E falar uma verdade para vocês, eu acho que feedback negativo, eu pelo menos, eu prefiro tentar passar algo pra ele estudar do que só jogar ele na mão dele e falar pra ele, pô, foi uma merda. Ele, meu, em vez de falar isso, eu vou falar, pô, vê tal coisa lá, por favor. Assiste um vídeo de tal cara, lê um livro, dá o livro de presente pra pessoa, meu. Eu faço muito isso, eu dou a coisa pra pessoa assistir. Eu não. Isso aqui é um lado meu, tá? Não sei se é o certo ou errado, mas é o que eu venho fazendo que funciona. Eu não dou feedback negativo pra pessoa diretamente. Eu boto a pessoa pra ver alguma coisa. Aí, caso ela continue errando várias e várias vezes e eu perceba que o que eu tô mandando ela ver não tá adiantando, aí eu venho um feedback negativo ali e boto uma pressãozinha. Mas, meu, eu demoro pra fazer isso. E o dinheiro? Como assim o dinheiro, Gabriel? Ah, eu tenho que botar é tudo na conta da empresa, tudo na conta do expert, da conta da agência, se eu for um copy. Meu, não dá, não é assim. Você não vai crescer desse jeito. Eu acredito que todo mundo tem que ter a consciência de, pô, é interessante que você coloque um pouco do seu na reta. Principalmente se você está fazendo esse tipo de coisa aqui. Se você faz esse tipo de coisa aqui, você tem que ter comissão. Se você não tem, você vai ter em algum momento. Se você não tem e percebe que não vai ter em nenhum momento trabalhando com quem você trabalha, infelizmente você vai ter que mudar com quem você trabalha. Ou leva ali para uma conversa, tudo bem, tenta, mas meu. E por conta de ter essa comissão, você também tem que investir. Cara, eu vejo que tem cara que não paga um almoço, sabe? E não só negócio do almoço, não. Pô, presenteia as pessoas, dá um presente, presenteia. Compra alguma coisinha, uma lembrancinha. Isso aqui é bom relacionamento, meu. Eu demorei pra aprender esse negócio aqui. É um negócio que eu errei bastante. Eu não tinha consciência de quanto isso aqui era importante. Presenteia, paga algo. Valoriza a pessoa também de forma financeira, meu. Valoriza a pessoa de forma financeira. Pessoa com o seu dinheiro. Muita coisa vale muito, mas você gastar dinheiro com alguém vale demais. Então, pô, você vai gastar ali, você gasta ali tipo 5% do que você ganha por ano com a pessoa, já dá muito dinheiro. Já dá o dinheiro que já dá. É isso aqui, gente. Esse negócio do dinheiro aqui é jogo sujo em alguns aspectos, porque eu percebo que quase ninguém faz isso. E eu demorei pra aprender a fazer isso. Eu recebi muito feedback de tipo, eu conheci pessoas durante a minha jornada que eram muito boas disso aqui. O cara tava sempre dando alguma coisa bacana pra expert, etc. Premiava mesmo, era prêmio, toma, 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 toma. Era de aniversário, dia de tal, dia de tal. Hoje em dia eu e ele brincava que tinha que criar o dia do expert pra ficar dando presente pra pessoa ali no dia específico. E esse aqui são detalhes de relacionamento. Vou até botar aqui o detalhe de relacionamento que melhoram. Detalhes de relacionamento que melhoram a copy do conteúdo e a copy do criativo e o copywriter gera resultado que ele precisa. Ó, isso aqui, ó, você tem que mandar para o seu copywriter ver. Eu indico que você, como coprodutor ou agência, assuma parte da parte de copy também. É interessante você ter um copy, eu indico que você tenha, mas além disso também seja um copy. Eu acredito que é uma área carente, é uma área que não se tem, é uma área que é caro estar, é muito caro ser um bom copy. Meus cursos de copy bom é caro, para estar com pessoas que têm de copy é caro, então falar para vocês que é uma área muito boa de se estar. Eu não iniciei minha carreira no digital nessa área, mas hoje em dia eu olho para trás e falo, nossa, quanto antes você conseguir entrar nessa área, melhor. Quanto antes ali você conseguir entender mais sobre copy, gatilho mental e aplicar essas coisas que eu mostrei, mais diferença vai fazer. Isso aqui funciona com a área do mercado. Meu. Se você é editor e começar a aplicar essas coisas aqui, você vai ganhar mais dinheiro. Se você é designer, você vai ganhar mais dinheiro. Se você é gestor de tráfego, se você aplicar isso aqui, tem chance de ganhar mais? Talvez não, porque o gestor de tráfego acho que é uma coisa mais mecânico. Mas tipo, o gestor de tráfego, se ele aplicar isso aqui, ele vai ser indicado mais vezes, provavelmente. Então, esse aqui foi um conteúdo diferente, gravado direto de um hotel no Mato Grosso, longe de casa aí, aqui a hora é até diferente da hora de casa. Explicando alguns detalhes aí de relacionamento, detalhes que geram mais resultado. E se inscreve no canal aí, toda semana tem vídeo. Valeu!